Então, beleza. Na aulinha de hoje é o seguinte, nós aqui, deixa eu ver aqui, tranquilo. Na aulinha de hoje a gente vai fazer o seguinte, eu estava falando com vocês sobre campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? Tem uma carga de massa maior eletrizada e uma carga de massa menorzinha e chamo ela de carga de prova, né? Aqui agora a gente tem uma carga de prova, ou uma carga fonte, uma carga geradora, e tem um ponto no espaço, um certo ponto numa distância, e tem agora a distância. Antes eu tinha só a carga de prova e a carga fonte. Deixa eu só ampliar a tela aqui no computador rapidinho. Isso. Antes eu só tinha essa carga de prova e a carga geradora. A carga geradora e uma carga de prova para analisar o campo elétrico, se existe ou não um campo elétrico ali. Agora a gente está fazendo o seguinte: a gente tem uma carga fonte, né? A gente tem um certo ponto da distância da carga fonte, a carga geradora. Eu tenho essa distância, esse valor, em centímetro, em metro, e agora eu quero calcular, né, a intensidade naquele ponto, sem eu ter a carga de prova. Entendeu? Antes de eu colocar a carga de prova, qual vai ser a intensidade do campo elétrico ali? Então é isso, né? Antes a gente precisava da carga de prova, agora a gente, com a distância até o ponto, a gente não precisa dela para saber a intensidade do campo elétrico, ok? Mas para fazer a força elétrica em cima da carga de prova, a gente precisa sim. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma carga geradora, né, uma carga fonte negativa, eu tenho uma certa distância e tenho um ponto. Quando eu tenho isso, tem como eu descobrir a intensidade, direção e sentido. Como assim intensidade? Intensidade é a força que esse campo elétrico vai exercer ali em cima do ponto. Né? Fiz um exemplo numa outra turma, faço com vocês. Você tem um modem roteador ali da sua internet e você tem seu celular, como se fosse uma carga de prova. E você tem um celular como se fosse uma carga de prova, né? E o que que acontece? Quando você aproxima do roteador, né? Se você olhar ali no sinalzinho do seu Wi-Fi ali no seu celular, ele vai aumentar o pico, ele vai ficar bem cheinho e o tráfego de dados vai ser melhor. Agora, quando você pega, né? Você tem um modem roteador e distancia com o seu celular, a intensidade do Wi-Fi cai, a troca de dados fica muito ruim, né? Tem hora que você manda mensagem, aí demora um pouco para a mensagem ir pelo WhatsApp, você receber, fica aquilo, entendeu? Então, quanto mais próximo da minha carga fonte, maior será a intensidade, né? Então, falando com outras palavras, quando você tem um modem roteador, quanto mais próximo você chegar com o seu celular, perto daquele modem, mais intenso vai ser aquela troca de dados ali. E, né? Então, quando você tem isso, você tem como calcular a intensidade. A direção é do sentido, né? Geralmente eles tratam como uma reta que passa de Q a P, ou de P a Q, ou de. Esse P aqui representa que é o ponto, né? Mas ele pode falar que esse ponto ele pode chamar de O, de Q, tanto faz. Entendeu? Antes de colocar a carga de prova. O sentido vai da minha carga fonte. Nesse caso ali, a carga fonte é negativa. Então, o sentido vai ser o quê? De aproximação. É o sentido de quem? Do campo elétrico. Ele vai ser de aproximação. Beleza? Vocês estão me ouvindo belezinha aí, né? Então vamos lá. Aqui, ó, para eu fazer esse tipo de conta, para descobrir qual que é a intensidade aqui, eu vou utilizar o seguinte. Eu vou utilizar o seguinte. Intensidade do campo elétrico é igual. Agora a gente vai usar o K da constante eletrostática vezes o módulo da carga fonte, né, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente utiliza quando eu tenho uma carga fonte, tem uma distância, uma certa distância dela, um ponto, e, né, e com essa certa distância eu quero calcular a intensidade. Então, para eu fazer isso agora, eu posso utilizar essa fórmula, onde K é o mesmo valor de anteriormente, né, 9 vezes 10 a nona, né, Newton Coulomb ao quadrado, metro ao quadrado, que é Coulomb e distância
metro. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com essa fórmula agora. Quando eu tenho uma carga geradora e eu tenho uma certa distância e um ponto, e eu tenho esse valor da distância. Então, eu vou jogar naquela fórmula para estar trabalhando aí com vocês. Aqui eu tenho o exemplo 4 e 5 que a gente vai resolver junto. Por que exemplo 4 e 5? Porque eu já resolvi 1, 2 e 3 na outra turma. É um exercício parecido, só com valores diferentes, para aumentar mais material de estudo para vocês. Ok? Então vamos lá, continuando. Aqui eu tenho uma carga geradora positiva, 2 microcoulomb, e tem uma distância até o ponto P de 20 centímetros. Né? É o que me descreve aqui. Ele quer saber a intensidade, direção e sentido, e a gente vai fazer isso. Tranquilo. A fórmula que a gente vai utilizar é essa, né? Porque eu quero descobrir a intensidade do campo elétrico no ponto P ali. Estão a distância de 20 centímetros, eu tenho um valor de Q e no K eu já sei o valor. Então vamos lá, substituindo os dados. Intensidade do campo elétrico é igual a 9 vezes 10 à nona, que é o valor de K. O módulo da carga geradora, por que é módulo mesmo? Porque se eu tiver um valor negativo, quando eu colocar, eu vou tirar do módulo, já vai ficar positivo. Aqui é 2 microcoulomb. Lembrando que 2 microcoulomb é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu não posso jogar microcoulomb lá na fórmula, eu tenho que jogar 10 a menos 6, né? Tem que tirar dessa. Então, eu vou obter aqui, ó, 2 vezes 10 tem que ser dividido pela distância ao quadrado. A distância está em centímetro. Eu vou passar para metro, 0,2 metro. Ok? Substituindo 0,2 ao quadrado. Logo, a gente vai fazer o que aqui? Multiplico os coeficientes, o 9 por 2 e o 0,2 ao quadrado. 9 vezes 2 vai dar 18. Conservo um dos dois 10 e somos os expoentes. Você tem R$ 6 de dívida, né? Menos 6. Isso paga com R$ 9, sobra quanto de troco para você? R$ 3. Dividido 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2. Né? Isso aqui vai dar 0,04. Né? Então, eu vou obter aqui 0,04. Tranquilo? Vou colocar o ezinho aqui. Então, tranquilo. Resolvido. Perguntas? Sim, não, não, sim. Vou trazer aqui para frente. Pergunta, Miriam, Marcele, acho que é Marcele mesmo, Isaac, Cleito, de boa, né? Então vamos lá. Então vamos lá, continuando. É fácil. Sabe o que eu vou fazer aqui, ó, para ficar mais fácil de dividir? Colocar esse 0,04 em notação científica. Se eu for colocar em notação, vai ficar assim, ó. Eu vou andar com essa vírgula uma, duas vezes para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita para colocar em notação, eu acrescento lá no expoente negativo. Outra, 0,04 é menor do que 1. Quando o número é menor do que 1, o que vai acontecer? O expoente tem que ser negativo, para quando eu tirar, o número ficar menor do que 1. Então, eu vou obter 4 vezes 10 elevado a menos 2. Vai ter isso? Ó, para você ver, tem que ficar mais fácil. 18 vezes 10 a terceira, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu faço a divisão só aqui, ó. 18 dividido por 4. 18 dividido por 4, eu vou obter quanto? 4,5. Você tem R$ 18. Tem que dividir para você mais 3 amigos de quantidades iguais. Então é 4,50 para cada um, né? Então, intensidade do campo elétrico é R$ 4,50, 4,5 vezes 10. Aí você vai conservar o 10 a terceira e vai pegar esse 10 a menos 2 e vai subir ele. Aí, se 10 a menos 2, você vai subir e inverter o sinal do expoente. Vai ficar 10 a 2 positivo. Logo, intensidade é igual a 4,5, nem vai caber aqui, nem vai caber aqui, né?
Vou fazer mais embaixo aqui, ó. Intensidade é igual 4,5, opa, 4,5 vezes 10 elevado à quinta. 3 mais 2, 5. Como é a intensidade de campo elétrico? Newton Coulomb. Ok? Então, aqui eu já descobri. Qual que é a intensidade do campo elétrico? 4,5. Qual que é a direção? A direção é a reta que passa entre Q a P, né? Ou P a Q. Essa é a direção. Por que a direção eu tenho que falar assim, professor? Porque o ponto, às vezes, você pode ler numa atividade, ela está mais inclinada para cima, para baixo. Então, você tem que trabalhar dessa forma. Qual que é o sentido? O campo elétrico, a carga-fonte gera um campo elétrico de afastamento, porque ela é positiva, né? Então, é afastamento. Afastamento. O sentido do campo elétrico. Lembrando que direção é horizontal, vertical, beleza? Sentido, direita, esquerda, para frente, para trás, esse é sentido. Tranquilo? Continuando aí. Vamos fazer o exemplo 5. A gente está finalizando aí. Trazer um pouco para cá para a gente visualizar melhor. No exemplo 5, eu tenho uma carga-fonte menos 4 microcoulomb, uma distância de 20 centímetros também, e um ponto P. Eu quero descobrir a intensidade aqui. O que mudou, professor? O valor da carga geradora, né? Que agora é 4, e o sinal também, porque antes era positivo, agora é negativo. Para eu descobrir a intensidade é igual a K vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Beleza. Intensidade é igual 9 vezes 10 a nona, substituindo o K. Né? O valor da carga geradora é menos 4 microcoulomb, e eu tirando isso aqui vai ficar menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. É negativo? Não preciso colocar na fórmula, eu vou tirar do módulo. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado é a mesma distância que essa aqui, ó. Mas se a gente analisar bem, é 20 centímetros, 0,2, eu elevei ao quadrado a 0,04, e aqui também, ó, 4 vezes 10 a menos 2, já deixei notação. Então, eu posso colocar direto. Estou aproveitando, né? Então, 4 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual... Igual não, né? Vou fazer uma continuidade aqui. Então, vamos lá. Vou multiplicar o 9 por 4. 9 vezes 4 vai dar quanto? 36 vezes 10, né? Aí eu vou conservar um dos dois 10, os expoentes é igual a gente estava trabalhando anteriormente, ó, 9 e 6, menos 6, sobra 3. Dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Beleza? Agora eu faço a divisão aqui, ó. 36 dividido por 4. Intensidade do campo elétrico. 36 dividido por 4, cara, olha isso aqui. 9 vezes 4 deu 36. Você pega 36 dividido por 4, vai dar 9. Então, é 9 vezes 10. Como você vai conservar um 10, aqui vai virar aquela mesma situação, ó. O 10 a menos 2 vai subir e vai inverter o sinal do expoente. Vai ficar 2 positivo. Você vai somar 3 mais 2 dá 5. Então, aqui é 5 Newton Coulomb. Esse é o valor de intensidade do campo elétrico gerado pela essa carga-fonte. Nesse ponto P, 20 centímetros. Intensidade, direção da uma reta que passa de Q a P ou de P a Q. Qual que é o sentido de aproximação? A aproximação. Ou no mesmo sentido da carga geradora também. Porque o valor da carga-fonte é negativo. Ok? Alguma pergunta aí, moçada? Vou fazer para o meio do quadro aqui. Ver se está pegando. Isso. Geral. Então a ideia seria essa, galera. A gente está resolvendo aqui, ó, quando eu tenho uma carga-fonte, uma distância e um ponto. Então a gente resolveu 2 exemplos. No próximo horário, próxima aula, a gente vai resolver mais um, beleza? Só que esse eu vou fazer ali no computador.